O Oriente Médio é uma região geopoliticamente importante no cenário da política internacional. Trata-se de uma região estratégica entre África, a Ásia e o continente europeu. Só colocando, faz parte da Ásia Ocidental, uma região banhada pelo Mediterrâneo Oriental, pelo Mar Vermelho e, sem dúvida, uma grande península chamada Arábica. Dali, vários impérios construíram praticamente sua civilidade. Digamos que ao longo da história sempre foi uma área cobiçada a interesses externos. Dentro dele existem vários grupos étnicos religiosos. Daí, praticamente esses grupos entram em desacordo, entram em confronto, principalmente nas pautas que fazem parte da política internacional e principalmente aos interesses econômicos. O que tem de tanto importante no Oriente Médio para grandes potências, grupos econômicos, até então, procurar estabelecer controle sobre aquela área estratégica e alianças com países e guerras que até então explodem a cada dia naquela área estratégica. Primeiro, as grandes reservas de petróleo. Essas reservas atendem os interesses dos grandes grupos econômicos, principalmente as multinacionais, ligadas às potências como Estados Unidos, França, Inglaterra, as potências da União Europeia de uma forma em geral. O outro campo, simplesmente, é o contorno geopolítico, o contorno geográfico que esses países criaram ao longo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Países aliados e não aliados, abrindo caminho para futuras guerras e alianças produzidas por potências que vão fazer da área um balcão de negócios com armas e simplesmente guerras civis. A outra área que expande na atualidade o Oriente Médio é a expansão de grupos extremistas, fundamentalistas, religiosos, que abrem naquela região principalmente a estratégia e o conflito, que há principalmente nesse campo das guerras civis. O Oriente Médio ele é pautado ao longo desses últimos 70 anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o conflito árabe-israelense. Vamos lá, só lembrar uma coisinha aqui para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente com o chamado Holocausto de 6 milhões de judeus, a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolve dividir a Palestina em 2 estados. A ONU, uma recém-criada organização internacional, fruto da Liga das Nações, em 1947, resolve dividir a Palestina britânica, um condado que vinha depois da Primeira Guerra Mundial, que dá à Inglaterra um sucessivo controle político, jurídico e institucional naquela área. A ONU resolve dividir a Palestina em 2 países. Por quê? Vamos lembrar uma coisa, é notório que a comunidade internacional, principalmente, tem interesse em criar o Estado de Israel, justo e louvável, principalmente com a chamada grande demanda e a questão judaica ao longo da história. E o último caso, o holocausto de 6 milhões de judeus pela política extremista do nazifascismo, que até então contribui à Europa o extermínio desse grupo. E retorno de milhões de judeus atribuídos ao movimento chamado sionista, ao movimento nacionalista, que abre caminho ao retorno de judeus àquela região. A ONU resolve dividir a região no Estado Árabe Palestino, o Estado de Israel e uma zona neutra internacional, com a configuração da ONU, uma configuração geomilitar que dá uma espécie de equilíbrio entre os povos e entre a sua divisão geoestratégica. O resultado vai abrir, a partir dali, confrontos extremos, principalmente em 1948, quando o Estado de Israel é criado, sancionado, institucionalizado pelos organismos internacionais. Esse Estado de Israel cria também, para a comunidade árabe, uma espécie de confusão e, principalmente, a não aceitar o Estado de Israel com apoio externo, principalmente das potências, claro, os Estados Unidos. Lembrando que o esfacelamento, principalmente da Palestina, em 2 áreas desmembradas, vai construir uma reação de grupos extremistas. Os palestinos até então vão entrar em confronto com os judeus e serão praticamente ou deslocados ou ficarão em campos de refugiados.
A ONU abre uma discussão. É necessário criar um Estado palestino, como é necessário criar o Estado de Israel. Só que, ao longo do tempo, os conflitos na região vai aparecer, claro, uma intensa ou um grande conflito entre esses dois grupos. O que marca muito o conflito árabe-israelense no contorno político, na agenda internacional, na expansão desse grande país que chama-se Israel, mas também a chamada ocupação de territórios que a ONU vai condenar. Em 1967, no espaço de 6 dias, Israel ocupa, além dos territórios palestinos, vai ocupar territórios de países árabes. Vamos lá, lembrando uma coisa, o Egito vai perder a faixa do Sinai, ou a península do Sinai. Tá? O Egito já tinha pego uma parte da faixa de Gaza na guerra de 48 e 49, e Israel vai anexar esse território. Israel vai anexar a Cisjordânia Oriental, que estava nas mãos da Jordânia. Também Jerusalém Oriental, pauta da crise política até os dias atuais. Além das colinas de Golã da Síria. Essa área estratégica para Israel é muito importante para a consolidação e a manutenção do seu país, que abre, sob discussão internacional, a ordem política vigente. Em contraoposição, os palestinos também começam a se organizar em guerras e grupos extremistas para tentar intimidar o grupo até então ter criado, que é o Estado de Israel. Vamos lá. Nos anos 50, criada a Al-Fatah, e nos anos 60 é criada a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Duas entidades palestinas que são fortalecidas por interesses de tentar desconstruir o Estado de Israel. Talvez a maior figura que aparece dentro desses grupos extremistas é Yasser Arafat, que vai ser o líder dos palestinos para tentar pegar apoio internacional e, claro, intimidar esses civis judeus. Em 1979, abre uma grande discussão, a discussão da devolução dos territórios ocupados, entre eles a faixa do Sinai, pelo Acordo de Camp David, acordo assinado entre o Egito de Anwar Sadat, o trabalhista israelense Menachem Begin, sob intermediação do governo Jimmy Carter. O grande acordo, talvez o mais importante nos últimos anos, foi o Acordo de Oslo, em 93, que abre uma pauta sobre os territórios ocupados em 67 na Guerra dos 6 Dias, principalmente a Cisjordânia e a questão da devolução da faixa de Gaza, hoje sob o controle do Hamas, grupo extremista, fundamentalista, que não aceita negociar com o Estado de Israel. E a questão de Jerusalém Oriental. E essa é a aula de hoje, Oriente Médio, conflito árabe-israelense. Espero que ajude você e a sua aprovação. Muito obrigado.